Depois eu respondo, tá, Bárbara? Vamos começar aqui. Aí só explicando. As notas eu vou lançar assim que eu terminar isso aqui. Então, que eu terminar, porque ainda vamos fazer mais trabalhos ainda para encerrar. Só quando encerrar o trimestre eu lanço no sistema. Mas vamos lá, vamos começar aqui a correção, tá? Então, vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão nos diz o seguinte, ó. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Então, a questão é assim, ó. O som é um exemplo de onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um exemplo de onda transversal. O que difere ondas mecânicas longitudinais das transversais é o quê? Então vamos lá. O que difere uma da outra é, basicamente, pessoal, a direção e o sentido, tá? A direção de vibração do meio. Que é justamente isso que define uma onda transversal e longitudinal. Uma onda transversal é aquela em que o sentido da onda é para frente, por exemplo, tá? Mas a onda ela é criada para cima e para baixo. Então, elas são transversais. Então, a onda vai se deslocando para frente. Uma onda longitudinal é uma onda, por exemplo, em que você pega uma mola. E aí você estica essa mola para frente e para trás. Então, a mola vai andar para frente e para trás, você vai estar esticando ela para trás e comprimindo ela para frente, por exemplo. Então, o que diferencia essas duas ondas é justamente a direção de vibração do meio de propagação, tá? Basicamente isso. Não é o comprimento de onda, não é a frequência, porque em ambos os casos pode ter a mesma frequência. Não é a direção da propagação, porque ambas, ó, observem que ambas vão para frente. E não é a velocidade, porque velocidade, frequência e comprimento de onda estão relacionados aqui, então não é número das três, tá? É a direção da vibração, é como você vibra ela em relação à direção, tá? Então, seria essa alternativa aqui. Próxima questão. A presença e... Desculpa. A presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea, introduzindo elementos novos na relação entre pessoas e entre elas e seu contexto. Rádio, televisão, telefone são meios de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas, as quais têm as seguintes propriedades. Primeira propriedade, propagação do vácuo. Essa aqui está ok, a gente sabe que ondas eletromagnéticas, né, a gente viu que elas se propagam no vácuo. Existência de campos elétricos variáveis, perpendiculares a campos magnéticos variáveis. Isso aqui também está ok, tem até uma imagem que a gente viu na apostila sobre isso aqui. E terceiro, transporte de energia e não de matéria. Também está ok, porque essa é uma característica importante do estudo da onda, é levar energia sem a necessidade de matéria. Então, todas as três estão corretas, as alternativas seriam, então, essa aqui. 1, 2 e 3, tá? Então, fechou aí essa questão. Vamos para a próxima. Deixa eu adicionar aqui o Pedro. Peraí. Pedro, rapaz. Oh, bom o cara participando da aula. Seja bem-vindo, Pedro. Então vamos para a próxima questão. A figura abaixo representa uma forma senoidal. Forma senoidal é uma forma de função seno, que eu não sei se vocês já viram em matemática essa parte, mas se não, vocês vão ver. Tá? Gráficos desse formato aqui que representam funções senos e cossenos, tá? No eixo Y e eixo X aqui. Como uma fotografia de uma corda na qual se propaga uma onda estacionária. Estão destacadas na figura duas grandezas enumeradas por 1 e 2. Correto afirmar o quê? Primeiro, número 1, número 2 aqui na ordem. Então, gente, ó, número 1 representa o comprimento de onda como a gente definiu. O número 2 representa a amplitude aqui. Então, vamos lá. Se o eixo horizontal do gráfico representasse o tempo, a grandeza 2 seria a frequência. Então, nesse caso aí, falso. Tá? Se ele representasse o tempo, teria que ser tempo aqui, tá? Teria que ser período, então, falso. Se o eixo horizontal do gráfico, eixo X, representasse o tempo, a grandeza 1 seria período. Ok. Então é isso mesmo. Se isso aqui for tempo, então não vai ser comprimento de onda, vai ser período.
Se fosse distância, se fosse metros, aqui seria o comprimento de onda, tá? A grandeza 1 é a amplitude e a 2 é o comprimento de onda, falso. A grandeza 1 é o período e a grandeza 2 é a frequência, falso. Aqui vai um detalhe importante. Eu só posso dizer que o 1 é o comprimento de onda se aqui em x for metro. Só posso dizer que é período se aqui for tempo, tá? Em segundos. Tem que ter esse cuidado, muito importante aí, porque senão a gente pode acabar errando a questão, tá? Mas nesse caso aqui, como eu deixo, que é a alternativa correta. Vamos embora para a próxima questão. A figura abaixo apresenta a configuração instantânea de uma corda plana, longitudinal, onda alfa, tá? De alfa, beta e gama, separadas respectivamente por lambda e lambda sobre 2, onde lambda é o comprimento de onda. Então aqui é o comprimento de onda, aqui é a metade do comprimento de onda. Em relação aos pontos que compõem essas superfícies de onda, pode-se fazer as seguintes afirmativas. Primeiro, estão todos mutuamente em oposição de fase. Essa aqui é falso, porque oposição de fase é quando você só tem lambda sobre 2, tá? Então, beta e gama estão em oposição de fase, e então é falso. Segundo, estão em fase os pontos da superfície alfa e gama. Falso, tá? Em fase está alfa e beta está em fase, tá bom? Em fase. Beta e gama estão em oposição, porque é só a metade, tá? Aí veja o seguinte, a terceira afirmação, estão em fase apenas as superfícies alfa e beta, então essa daqui está ok, tá? A 3 aqui está ok, e a quarta estão em oposição de fases apenas gama e beta. Porque esse aqui também, a quarta aqui, deixa eu ver, a quarta vai estar falsa, tá, gente? Porque nesse caso aqui, a alfa também vai estar em oposição de fase com gama, tá? Porque percebam que de alfa para cá é 1 inteiro, mas aqui, ó, vai ser 1,5, né? Então, a única alternativa correta seria a terceira. Então, seria essa que é a correta. Porque o que é a oposição de fase? Eu vou até explicar usando isso aqui, ó. Gente, se isso aqui for metros, então vai ser comprimento de onda, tá? Então, ó, todo ponto que estiver só usando a metade, por exemplo, ó, daqui para cá, tudo que representa metade, eles estão em oposição de fase. Por exemplo, esse ponto aqui está em oposição de fase com esse e com esse, tá? Mas ele vai estar em fase com esse e esse aqui de cima. Analogamente, esse de baixo vai estar em fase com esses três de baixo, mas vai estar em oposição de fase com os três de cima, tá? Então, resumindo é isso. Então, a letra 3 aqui seria a correta. Próxima questão. Vulcões submarinos são fontes de ondas acústicas que se propagam no mar com frequências baixas, da ordem de 7 Hz, e comprimento de onda da ordem de 220 metros. Utilizando esses valores, calcula a velocidade da onda, né? Então, isso aqui é bem fácil, tá, gente? Velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência. O comprimento é 220, vai multiplicar pela frequência, que é 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 2, 14, vai 1, 15. Então, fica 1.540 metros por segundo. Então, a alternativa é essa aqui, tá? Não necessariamente seria a primeira alternativa de vocês, porque, como eu mencionei, está tudo embaralhado. Então, pode ser que a ordem tenha mudado aí na hora de vocês fazerem. Mas é bem simples, talvez essa foi a mais fácil da prova. Próxima questão. A sirene de uma fábrica produz sons com frequência dos 2.640 Hz. Determine o comprimento da onda produzido pela sirene em um dia, cuja velocidade de propagação da onda sonora no ar seja igual a 1.188 km por hora, tá? Bom, aqui vale um detalhe importante. Como a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, e nós queremos saber o comprimento de onda, nós vamos fazer a velocidade dividido pela frequência. Só que aqui tem um detalhe importante, tá?
Se você substituir essa velocidade, você vai errar. Então, primeiro você precisa pegar o 1188 e dividir por 3,6. O resultado vai dar 330, tá? E aí depois você vai dividir por 2.640 Hz. Tá? Então, dividindo agora, dividido por 2.640 Hz, aí o resultado vai dar 0,125 metros. Então, percebam que seria essa alternativa aqui. Então, essa questão é interessante, mas tenham cuidado, tá? Se você não fizer a conversão, você erra, tá? Você erra o resultado. Até porque se você fizer essa divisão de 1.138 dividido por 2.640, o resultado daria 0,45 e nem teria aqui a alternativa equivalente, tá bom? Mas também é uma questão muito fácil, só que teria que ter cuidado de... Se fosse uma questão, por exemplo, de vocês resolverem e mostrarem um cálculo, poderia acontecer esse detalhe aí, tá? Então é bom tomar cuidado aí. Próxima questão. O gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade constante de 200 metros por segundo. A amplitude A, o comprimento da onda e a frequência são respectivamente quanto? Então vamos lá. Então, primeiro, a amplitude. Gente, amplitude, olha só, é a distância do ponto mais alto até o eixo principal aqui, tá? Então, no caso, se você observar, ó, a distância total de cima e baixo é 2,4, dividido por 2 fica 1,2. Então, essa alternativa e essa aqui está errada. A amplitude é 1,2 centímetros, porque tem que dividir pelo meio lá, tá? Que é só a metade do trajeto. O comprimento de onda é a distância de um vértice a outro vértice. Só que observem aqui, ó, vamos supor que aqui é a metade, então vai de meio até 2,5, tá? Meio até 2,5, o resultado é 2. Então, o comprimento de onda aqui é de 2 centímetros. Portanto, essa aqui, por exemplo, já é falsa. Agora ele quer a frequência. Como que eu calculo a frequência? Simples, ó. Eu sei que a velocidade da onda é igual a lambda vezes a frequência. Então, se eu quero a frequência, eu faço a velocidade dividida pelo comprimento. Então, a velocidade é 200 metros por segundo. Então, vem aqui 200 metros. E divido aqui pelo comprimento de onda. Fica 0,02. E quando a gente dividir, 200, deixa eu fazer aqui na calculadora, dividido por 0,02, o resultado vai dar 10.000. Tá, gente? 10.000. Lembrando que 1.000 é Hz, transformando aí o 1.000 em K, fica 10 kHz, a alternativa correta, a primeira aqui. Então, mais uma aí. Próxima questão, questãozinha legal aqui. Vamos ver aqui quanto que vale aí essa questão. Então vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: na figura abaixo estão representadas duas ondas transversais, a onda P e a onda Q, em um dado instante de tempo. Considere que as velocidades de propagação das ondas são iguais. Sobre essa representação das ondas P e Q, são feitas algumas afirmações. Primeira afirmação: a onda P tem o dobro da amplitude da onda Q. Então, veja o seguinte, a gente sabe que a velocidade é igual a lambda vezes a frequência, tá? A única informação que ele dá para a gente é que as velocidades são iguais. Aí está dizendo o seguinte, ó, que na primeira afirmação, a onda P tem o dobro da amplitude, tá? Mas vocês vão observar que não, ó. Se você observar aqui, ó, por exemplo, do mais baixo para o mais alto, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, ó. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, a primeira é falsa. A amplitude, que é essa altura, claro que seria da metade aqui, mas como a forma de a gente observar isso não precisa ser exatamente na metade, para a gente observar que são iguais. Então, a primeira seria falsa, tá? Então, essa e essa aqui são falsas, tá? Sobra só ou a 3 ou a 2 são corretas. Vamos olhar a 2, ó. A onda P tem o dobro do comprimento de onda da segunda. E, de fato, olha só, o comprimento de onda da primeira aqui, da P, olha só,
tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, ó. E da Q, ó, tem 1, 2 quadradinhos, ó. Então, o lambda da P é 2 vezes o lambda da Q. Então, a alternativa 2 é a correta, tá? Então, essa aqui tá ok. E a terceira vai ser falso, ó. A onda P tem o dobro da frequência da onda Q. Falso. Por quê? Porque veja comigo, ó. Se as velocidades são as mesmas, a velocidade é a mesma em ambas, tá? Em ambas, a fórmula é a mesma, tá? O que muda é aqui, ó. Por exemplo, para a onda Q, ele é o dobro da anterior. Então, nesse caso, a frequência vai ser a metade, tá? Então, isso aqui seria falso. A frequência, na verdade, teria que ser a metade. Quanto mais próximo, maior a frequência. Quanto mais afastado a onda for, menor a frequência, já que a velocidade é constante. Então, a alternativa correta seria apenas a segunda. Próxima questão. O período da onda periódica a seguir é 2,5. Então, a gente tem um período aqui que é o tempo, tá? 2,5. E aí, a partir desse tempo, a gente consegue saber a frequência. A frequência é 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre 2,5. E 1 dividido para 2,5, o resultado dá 0,4, tá? 0,4 Hz. Essa é a frequência dessa onda. A gente já sabe a frequência, mas ele quer saber qual que é a velocidade. A gente precisa saber da frequência e precisa saber do lambda, tá? Quanto que vale o lambda? Bom, aqui vocês vão notar o seguinte, ó. Desse ponto para esse ponto é um lambda, desse ponto para esse ponto são 2 lambdas, desse ponto para esse ponto são 3 lambdas, e aqui é a metade. Ou seja, isso daqui é igual a 3,5 de lambda, tá? São 3 lambdas e meio. Então, eu sei que 3 lambdas e meio é equivalente a 28 centímetros. Bom, posso passar dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter 28 centímetros dividido por 3,5. Deixa eu ver quanto que dá. 28 dividido por 3,5, o resultado dá 8, tá? Exatamente 8. Então, eu sei que o comprimento de onda dessa onda é de 8 centímetros, ok? Tá? Olha só. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais a metade de 8 é 4, então 24 mais 4, 28. Então está correto. Vamos para a velocidade. Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Vamos substituir o valor. 8 vezes 0,4. Então o resultado vai dar 3,2. Como está em centímetros, fica centímetros por segundo. A alternativa correta seria a letra D aqui, né? Mas depende da sua prova lá para dizer isso aí. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Beleza, então vamos lá. Vamos para a última questão. Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa em um oscilador, algo que vai ficar girando, oscilando ela, capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador em um ponto P que descreve um movimento harmônico vertical, indo desde o ponto mais baixo, que é o vale da onda, até o ponto mais alto, crista da onda. Sabendo que as ondas se propagam nessa é constante, a velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando ele vai de um vale até a crista da onda, né? Do mais baixo para o mais alto, é de quanto, né? Essa questão provavelmente é a questão mais chata da prova, por conta do cálculo que a gente vai ter. É o seguinte. Então, vamos lá. Resumidamente, nós queremos saber qual é a velocidade escalar do ponto P, tá? A velocidade da onda é 10. Mas veja o seguinte, o ponto P, ele não vai para frente nem para trás, tá? O ponto P, ele só vai subir ou descer. Isso significa que a cada oscilação, o ponto P, como vocês podem ver aqui, ó, essa é o dobro da amplitude, ele só vai do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Ou seja, o ΔS tá, do ponto P, ele é equivalente a 0,8 metros, tá?
Agora, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber qual é o tempo que ele determina, porque para calcular a velocidade, isso aqui é igual ao quê? Ao ΔS do ponto P sobre o período de tempo. Então, para eu saber o período de tempo, eu preciso, então, calcular o valor do tempo, né? Primeiramente. Então, como que a gente faz para calcular o tempo? Ó, a gente tem 10 metros por segundo, então ele anda 10 metros por segundo. Então, a velocidade, igual essa aqui é a velocidade da onda, ele é o ΔS dividido por ΔT. Se eu quero saber o ΔT, a gente sabe que ΔT ele vai ser igual a ΔS sobre a velocidade. Olha, o ΔS aqui é 1 metro e, deixa eu ver o que mais, a velocidade aqui é de 10. Então, 1 dividido por 10 dá quanto? 0,1. 0,1 segundo. Esse é o período de tempo, tá? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Então, para finalizar, é só substituir 0,8 dividido por 0,1. O resultado vai dar 8. 8 metros por segundo, tá? Esse é o valor da velocidade média naquele ponto específico, tá? Então, aqui, gente, percebam que nós estamos calculando só dele vindo mais baixo, dele descer, até ele subir. Observe que ele não está se deslocando para a direita nem para a esquerda, ele só está subindo e descendo, tá? Então, é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, tá? Aí só para quem ficou com dúvida, tá, gente? O 1 metro é porque é o seguinte, ó. Daqui para cá é 3 metros, né? Então, ó. Então, isso aqui, ó. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, para ele vir do mais baixo para o mais de cima, aqui é 1 metro, tá? Por isso que aqui no ΔS aqui eu usei 1 metro, tá bom? Que só foi dividido em 3 partes aqui o processo. Então, pessoal, essa foi a questão da prova. Espero que todos tenham aí entendido, aprendido. Eu vou estar encerrando a gravação aqui